Olá a todos, este vídeo trata-se de um TED Talk apresentado por mim, Matheus, e pelo meu amigo Fernando, no qual nós falaremos sobre um tema histórico pouco debatido e compreendido, a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Mas antes eu acho importante contextualizar um pouco sobre a conjuntura que levou esses dois países a um conflito que modificou o cenário político, militar e econômico dos dois, tanto internamente quanto externamente. Primeiramente, é preciso reconhecer que esta guerra tinha, sobretudo, um caráter imperialista de ambos os lados, no qual eles buscavam expansão territorial, novos mercados, matéria-prima e mão de obra barata. O Japão buscava expandir-se territorialmente e projetar seu poder no continente. A fim de alcançar seu objetivo, em 1894 ele invadiu a Coreia, que era tido como um estado vassalo da China, e inicia a Guerra Sino-Japonesa pelo domínio da península. Com vitórias sucessivas sobre o exército chinês, os japoneses não só dominam a Coreia, como também a Manchúria e outras regiões chinesas. Embora em 1895 a China e o Japão tenham assinado um acordo de paz, o Tratado de Shimonoseki, as disputas imperialistas não pararam, porque a expansão japonesa ameaçava os interesses russos na região da Manchúria e da Coreia, sobretudo no Porto Arthur, que estava sob domínio japonês e era onde a Rússia pretendia fazer com que a Transiberiana alcançasse o Mar Amarelo. Isso levou a Rússia a aliar-se à Alemanha e à França, e a forçar a aceitação da intervenção russa no Porto Arthur, de onde o Japão retirou-se de uma maneira humilhada. Em busca de reequilibrar a balança de poder, o Japão, em 1902, consolidou uma aliança militar com a Inglaterra, o que permitiu uma retomada da ofensiva militar japonesa e ao início da Guerra Russo-Japonesa em 1904, pelo domínio da região. Como pode-se ver, essa guerra é um antecedente da Primeira Guerra Mundial, porque demonstra claramente as disputas imperialistas na Ásia e na África, tanto direta quanto indiretamente. Diretamente por duas potências, sendo ela a Rússia e o Japão, e de forma indireta pela Inglaterra, França e Alemanha, que apoiavam lados opostos do conflito. Agora falando um pouco sobre o contexto japonês. O Japão, até metade do século XIX, praticava uma política isolacionista, denominada Sakoku, onde evitava o contato comercial e cultural com outros povos. No entanto, após os Estados Unidos forçarem a abertura dos portos japoneses, em 1853, o país iniciou um rápido projeto de modernização econômica, militar e política, que começou com o shogunato Tokugawa, mas se assentou entre 1600 em 1868 e 1912, na era Meiji. Nesse período, o Japão importava tecnologias e ideias das potências ocidentais, como a França, a Inglaterra, e ao instalar fábricas, interligar seu território com linhas férreas, e eles modificaram até mesmo a educação do país, com base nos moldes europeus. Eles modernizaram o equipamento e as táticas de seu exército. Em 1904, mais de 82% do orçamento nacional era direcionado às Forças Armadas, o que mostra o caráter extremamente bélico da sociedade japonesa nessa época. O progresso do Japão foi tão rápido que chocou as potências do mundo, e após vencer a China na Guerra Sino-Japonesa em 1894, pela influência da Península Coreana, o Japão se tornou a potência mais forte no Oriente da Ásia, perturbando uma potência que já estava estabelecida há muito tempo, o Império Russo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando e eu vou falar sobre o contexto russo é, antes da Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Então, a Rússia tinha saído como perdedora da Guerra da Crimeia de 1853 e 1856 e ela lutou contra o Império Otomano, apoiado diretamente pela França e pelo Reino Unido. Foi uma guerra basicamente para equilibrar e bloquear o avanço imperialista russo no cenário internacional. Então, depois dessa derrota, a Rússia foca no Extremo Oriente, principalmente nos territórios coreanos e chineses, que ficavam próximos da cidade portuária de Vladivostok, que era uma cidade estratégica para o Império Russo.
Após a participação da Rússia com as outras potências, incluindo até o Japão, na supressão da rebelião anti-europeia e anti-imperialista dos Boxers, que durou entre 1899 e 1901, o Império Russo estabeleceu influência no território da Manchúria e até ocupou o território por muito tempo para impedir que rebeldes chineses destruíssem as linhas férreas que estabelecia entre a Transiberiana e o território do Porto Arthur, que era um porto que ficava na Manchúria, e estabeleceu influência na Coreia. O maior problema gerado entre a Rússia e o Japão foi o choque de interesses entre esses territórios, porque tanto o Japão quanto a Rússia tinham interesse em estabelecer influência na Península Coreana e na Manchúria. Antes de tratar diretamente sobre a guerra russo-japonesa, é importante tratar a diferença das forças armadas de cada país. O Japão, durante a época Meiji, ele investia bastante nas suas forças armadas, possuindo a quarta maior marinha da época e era baseada na gigantesca Marinha Britânica, e equipada com navios de guerra ingleses, além de um exército bem equipado e treinado, sendo doutrinados com base no recém-criado nacionalismo japonês, que ocorreu após a unificação do Japão, e não em lealdades a clãs fracionados pelo território, que era o que acontecia na época do shogunato. O exército também era auxiliado por oficiais bem educados e treinados com base no exército prussiano, um dos exércitos mais poderosos do continente europeu. Além de uma rede de inteligência forte no Extremo Oriente, construída com o suporte da Grã-Bretanha, que permitia o governo japonês acompanhar as movimentações militares do exército russo. Já o exército do Império Russo, ele se encontrava em condições decadentes, com oficiais que eram escolhidos com base política, eram escolhidos por aristocratas, e os seus soldados eram bem mal equipados comparados aos soldados da frente europeia, do território mais europeu. A marinha do Pacífico, do Extremo Oriente, era bem mal cuidada e mal equipada comparado à marinha do Báltico. E os seus marinheiros, eles não estavam acostumados a combate marinho, porque muitos deles vinham do interior da Rússia, vinham de áreas remotas da Rússia no interior e não tinham acesso constante ao mar, por exemplo. Ok, falando agora sobre a guerra em si russo-japonesa. Ela começou com uma declaração de guerra e ao mesmo tempo uma invasão feita pelo Império do Japão, dia 8 de fevereiro de 1904, e o exército japonês tinha como objetivo atingir uma vitória rápida contra o Império Russo, já que a população japonesa era menor que a população russa e o exército russo em quantidade era bem maior do que o exército japonês. Eles invadiram, primeiro fizeram um cerco, um embargo marinho ao Porto Arthur, na Manchúria, bombardeando o porto, e depois fizeram uma invasão ao Porto Arthur enquanto colocavam suas tropas na Península Coreana. O governo e o exército e a marinha russa não esperavam uma invasão japonesa, então eles foram pegos de surpresa. O próprio Tsar Nicolau II, que era o rei russo da época, pensava que uma guerra com o Japão ocorreria apenas se ele quisesse, muito porque tinha um pensamento popular na época que era o racionalismo europeu, então eles se sentiam superiores aos povos asiáticos. Então, quando os japoneses atacaram Porto Arthur durante a noite de 8 de setembro de 1904, isso daqui foi o ataque direto, foi a invasão de tropas anfíbias. No começo era só fogo de artilharia ao porto. Os russos foram pegos de surpresa, causando pânico entre as tropas russas. Enquanto isso ocorria, mais e mais tropas japonesas chegavam aos portos coreanos, prontos para serem enviadas ao norte da península, para a fronteira da Manchúria, no rio Yalu. O exército russo, apesar de ter uma vantagem numérica em relação aos japoneses, falhava em sua organização na cadeia de comando e na falta de moral entre as tropas. Após a vitória japonesa no rio Yalu, na Manchúria, que ocorreu, tinham tropas cossacas foram enviadas para tentar derrotar os japoneses, porque elas eram conhecidas por sua violência, tanto que a gente fala
sobre relações internacionais, que elas tinham um poder muito coercitivo, mas elas foram facilmente derrotadas pelo exército japonês, que era mais bem doutrinado e equipado. Tanto que um general japonês já falou que não entendia de onde vinha a fama dos cossacos, porque eles eram só uns cavaleiros com a fama altíssima por motivo nenhum. Então, após a vitória japonesa no rio Yalo, na Manchúria, o exército japonês convergia em direção ao Porto Arthur, cercando as tropas russas lá estacionadas. Teve até a fala do general japonês Nogi Maretsuki, que usou ondas de choque suicidas na Batalha do Porto Arthur, perdendo milhares de soldados. É uma coisa interessante daqui nessa época, que o pensamento de nacionalismo japonês ele não era tão implantado na sociedade como era no exército. Então essas perdas que ocorriam por ataques suicidas não eram divulgadas pelo governo japonês para o público. Ficava afastado do povo japonês em si. Um fato interessante dessa guerra, é que a frota do Pacífico do Império Russo recebeu reforços da frota do Báltico, que ficava na Europa, que para participar da guerra teve que fazer uma viagem de 8 meses para se encontrar com a frota do Pacífico. Um fato interessante foi que a frota do Báltico bombardeou embarcações inglesas enquanto ia pro Pacífico, e a Inglaterra não gostou disso, né? Bombardeou embarcações da sua nacionalidade, né? Do seu domínio. Eles fecharam o Estreito de Gibraltar, então a Marinha do Báltico teve que fazer o caminho mais longo, ele teve que contornar a África até chegar no Pacífico, né? Então, para o Tsar, uma vitória contra o Japão traria o sentimento de nacionalismo russo de volta, algo necessário para o regime da época, que enfrentava revoltas populares contra o governo e fome generalizada através do seu vasto território, né? A Rússia estava em uma situação de crise, onde ele achava que o nacionalismo e a esperança que o Tsar e o exército tsarista iam trazer a glória da Rússia, e por consequência o povo russo ia ser mais orgulhoso e ia perder o interesse em assuntos mais que requeriam mais prioridade, tipo fome e o início de propagação de ideias socialistas, né? A Rússia, depois de um momento, perdeu o Porto Arthur, a marinha da Frota do Pacífico foi afundada no porto pela artilharia japonesa, e para acabar de forma mais rápida com a guerra, que era o que as tropas japonesas planejavam, elas se convergiram na cidade de Mukden, na Manchúria, onde foi travada a última batalha terrestre da guerra com uma vitória decisiva do Império do Japão. Uma das coisas que mais foi comentada durante essa guerra foi o uso de metralhadoras e como o efeito devastador delas podia ser percebido por ambos os lados. Tanto os japoneses e os russos usaram, e ambos os lados falavam da ferocidade que a metralhadora causava no corpo humano e na moral das tropas inimigas até. A última batalha que ocorreu, que foi decisiva, foi no mar, onde a frota do Báltico, que já tinha sido deteriorada pela grande viagem que realizou pelo mundo, né, chegou ao Extremo Oriente e foi derrotado pela marinha japonesa na Batalha de Tsushima. A marinha japonesa tinha táticas específicas navais, onde elas iam em linha em uma fila indiana, e elas ficavam atrás das tropas inimigas e do lado para focar todos os canhões nos navios russos. E aí destruiu quase que completamente. Um dos navios que sobreviveu foi o navio Aurora, que ele foi até usado durante a Revolução Russa como propaganda e como arma de guerra até. Após essa batalha de Tsushima, o Nicolau II concordou em iniciar negociações de paz com os japoneses, negociações essas que foram mediadas pelos Estados Unidos. O então presidente americano Roosevelt recebeu o Prêmio Nobel da Paz, afirmando que o Império do Japão era uma das grandes potências mundiais. Aí foi acordado o Tratado de Portsmouth, em 5 de setembro de 1905, com 4 termos de paz, que seria a Rússia se retiraria da Manchúria e da península de Liaodong, que é onde se encontrava o Porto Arthur, agora já destruído. A Rússia iria garantir concessões de linhas férreas do Japão, né, que ela tinha construído para conectar com a Transiberiana. A ilha de Sakhalin
O sul da ilha de Sakhalin permaneceria território japonês, mas isso já ficaria no Extremo Oriente, ficaria ao oriente da Manchúria. E a Rússia reconheceria o domínio japonês na Coreia, então a influência russa na Península Coreana já deixaria de existir. Uma das coisas que ocorreu foi que após o estabelecimento desse tratado, apesar do tratado favorecer o Japão comparado com a Rússia, o tratado de paz foi mal visto pelo público japonês, que acreditava que o tratado foi brando demais, causando insatisfações e revoltas no território japonês, como as revoltas de Hibiya, causadas por ativistas da população de Tóquio no Parque Hibiya, que acreditavam que o tratado favorecia mais a Rússia que o Japão. Já no lado russo, a derrota contra a potência em ascensão, e ainda mais asiática, né, porque eles acreditavam que os europeus tinham uma superioridade comparada aos povos asiáticos, causou fortes revoltas nas camadas populares e militares, camadas essas que estavam já insatisfeitas com o governo de Nicolau II. A revolta do encouraçado Potemkin, causada por marinheiros do encouraçado, que contribuiu para o início das negociações de paz de Portsmouth, e a Revolução de 1905, considerada a primeira Revolução Russa, foi revolução popular fortemente influenciada pela humilhação russa sofrida na derrota da Guerra Russo-Japonesa e considerada uma preparação para a Segunda Revolução Russa, que seria de 17, foram exemplos de revoltas sofridas pelo Império Russo durante esse período e pela humilhação que ele sofreu pela guerra. Agora, para concluir, a Guerra Russo-Japonesa foi a primeira guerra convencional do século XX, e nela já estavam presentes aspectos que seriam adotados na Primeira Guerra Mundial, que seria a política de aliança entre países, como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, para o acúmulo de poder político e militar nessas alianças. Durante a Guerra Russo-Japonesa, isso pode ser visto na aliança entre Rússia, Alemanha e França, e Japão e Inglaterra. Os motivos tanto da Guerra Russo-Japonesa quanto da Primeira Guerra Mundial também são similares, e consistem na disputa por novos territórios, zonas de influência, em busca de mercados, como eu disse anteriormente, o Fernando também, em busca de mercado, território, e ganho econômico. É isso, nosso muito obrigado pelo tempo de vocês, até a próxima, tchau, tchau.